Olá, pessoal, bem-vindos à aula 5, em que hoje a gente vai tratar agora, né, nesses dois últimos horários aqui, da aula gravada, de governo eletrônico e transparência. Tá? Então, a gente vai dar continuidade à matéria da aula 4, né, em que a gente vai falar de governança, governabilidade e accountability, para dar seguimento hoje ao mecanismo de transparência e planejamento dentro do setor público, tá bom? Bom, para a gente dar início à tarefa de falar, primeiramente eu já tenho que dizer que aqui também eu vou tentar ser rápido, né? Coisa material que eventualmente a gente leva 2 horários inteiros ou 4 horários inteiros, eu tento tratar em 40 minutos, 50 minutos, tentando aí aproximar 1 hora, tá? E as dúvidas a gente deixa para o próximo encontro síncrono, tá bom? Então, primeiramente, vamos tratar de fundamentos de tecnologias e sistemas de informação. O que são esses fundamentos de tecnologias? O que é uma tecnologia da informação, né? O que é um sistema de informação? Hoje, falar sobre isso até parece ser um pouco redundante, né? Dado que hoje a tecnologia da informação está tão presente nas nossas vidas, né? Você está assistindo essa aula por um instrumento de tecnologia da informação. A gente não está numa modalidade presencial. E você está assistindo em um ambiente virtual, ou por um computador, ou por um celular, tá? Fazendo uso da internet. E, neste exato momento, você está tendo a prestação de um serviço público. Olha que interessante. Então, nesse exato momento, assistindo a aula, você está desfrutando da tecnologia para ter acesso a um serviço público, tá? Então, tecnologias da informação são instrumentos para alavancar o desempenho e a modernização da gestão pública, tá? A modernização pela tecnologia de informação, ela tende a apoiar o desenvolvimento de todos os setores da economia, né, em função, seja no agronegócio, seja na indústria, seja no comércio e serviço, seja dentro do setor público, porque ela acelera e muito o processo de comunicação, o processo de compilação, o processamento de dados e informações, gerando conhecimento sobre desempenho, acelerando processos relacionados à prestação de serviços, né, e, de certa forma, caracterizando a modernização e a eficiência dos serviços públicos que são prestados aos cidadãos. Então, a tecnologia de informação hoje ela tem abrangido, né, todos os aspectos da vida humana. A gente falou de smart cities, né, de cidades inteligentes na última aula, e isso é muito importante para a gente entender que é um movimento de ida sem volta, entende? Esse movimento de tecnologia. Mesmo agora assistindo aulas virtuais, mesmo com retorno presencial, a gente sabe que essa tecnologia da informação de aulas síncronas, aulas assíncronas, né, aulas por meio de caminhos virtuais, ela tende a ter continuidade no setor público mesmo após esse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Então, pelo fato de dinamizar a prestação de serviços públicos, né, a tecnologia da informação hoje ela se tornou uma arma, né, um recurso essencial ao setor público para garantir não apenas a universalização do serviço público, porque, por exemplo, nesse exato momento você está assistindo uma aula que pode ser transmitida para você, mas também pode ser transmitida para muita gente ao mesmo tempo, e dinamizar e democratizar, né? Acima de tudo também, né? Colocar à disposição de todo mundo na sociedade, né? Sem distinção, de forma a garantir uma inclusão do cidadão na prestação de serviços públicos. Então, são características típicas hoje desse movimento de tecnologia da informação que a gente vive hoje, né? Primeiro que a informação é matéria-prima, então, nesse exato momento, tem um dispositivo captando a minha voz, a minha imagem, o meu slide, né? E dessa forma está compilando tudo, eu aqui sozinho na minha sala, sem ninguém conversando, eu e o computador, e mesmo assim tem um dispositivo captando e está sendo transmitido para você nesse exato momento, tá? Então a informação da minha voz, do conteúdo da minha fala, do conteúdo do meu slide, tudo isso vai ser a matéria-prima para a transmissão e para a dinamização desse uso da informação, para que você, por exemplo, possa voltar agora 5 segundos, volte 5 segundos, caso você não entendeu o que eu falei, assim você tem acesso ao conteúdo da aula.
Então, esse primeiro efeito é tratar a informação como matéria-prima, né? Tratar dados, formulários, documentos, informações, registros históricos. Tudo isso vai ser a matéria-prima para que a gente possa analisar, para que a gente depois possa verificar o alcance, né, do serviço prestado, verificar a necessidade cidadã, o nível da demanda, né? Então, a informação para a gente vai ter um caráter muito importante para a gente poder analisar em profundidade, né, de fato, a prestação do serviço público. Penetrabilidade, né, que é basicamente que a tecnologia tende a afetar todos os processos, então todos os processos cada vez mais vão ser automatizados, todos os processos cada vez mais vão ser integrados dentro de um sistema que bebe de informações de vários setores para modular uma determinada decisão ou política pública. Sistemas de redes, que é exatamente essa flexibilidade, integração dos processos, de comunicação dos processos, né? Por exemplo, na Unimontes, a Secretaria-Geral tem informações acadêmicas sobre você, tem informações acadêmicas integradas em relação à biblioteca, tem informações integradas em relação a desempenho dentro do curso, tem informações integradas em relação ao volume de faltas, e esses são os elementos importantes que vão ajudar a ter um controle razoável, integrado, não apenas do seu desempenho, do quais os benefícios você fez uso na administração pública da universidade, mas também ter o controle se você cumpriu todos os requisitos para receber a titulação. Tá? Então, cria esses sistemas de redes, né, que dizem respeito à qualidade de um departamento poder fornecer informações de forma integrada e beber de informações de outros locais para que ele consiga ter um acréscimo, um ganho de eficiência. E o quarto paradigma é a crescente convergência da tecnologia. Né? Uma vez que a gente aprende com a máquina, para ter um acesso melhor às informações, a gente vai desvendando também as necessidades do cidadão. E uma vez que a gente desvenda as necessidades do cidadão, a gente tem uma aprendizagem suficiente para dizer o que o cidadão precisa para a gente melhorar o desempenho dentro do setor público. E isso dá ideias para novas tecnologias e novos sistemas de informação, baseado no tipo de entrega que o cidadão apresenta para a administração pública. Então, a gente tem uma convergência que permite a evolução. Né? Hoje a gente fala de machine learning, né, que é a aprendizagem de máquina, que a partir das tendências dos dados, as máquinas já conseguem antecipar certos comportamentos. Né? Hoje a gente tem big data, hoje a gente tem data mining, né, a gente tem, no campo dos negócios, a gente tem business intelligence, né, que é exatamente para ver, por exemplo, o comportamento do cliente online, né, para a gente verificar em que tipo de propaganda ele está clicando, quais são os interesses dele. O seu celular hoje consegue basicamente te monitorar o tempo todo, tá? E esse monitoramento, essa crescente convergência, vai ensinando a gente a entender melhor as demandas cidadãs. Para a administração pública, isso acaba sendo muito importante. Por quê? Porque para a administração pública, a gente pode ter ferramentas extremamente valiosas para a gente compreender um pouco mais o cidadão, entender com profundidade os seus anseios e demandas, e a partir daí a gente possa aprender com relação ao desempenho e potencializar a administração pública. Então, a tecnologia da informação não apenas melhora a eficiência, mas ela melhora o controle, ela permite a aprendizagem, ela desenvolve conhecimento, ela permite uma autoavaliação, ela dá abertura para que a gente possa reduzir o tempo de processo e melhorar a qualidade do arquivo, por exemplo, que a gente possui em relação a por exemplo, banco de dados de cidadãos, por exemplo, usando serviços do SUS, um exemplo, né? Então, por essas características, a tecnologia da informação, ela adquire um caráter estratégico, um papel central dentro da administração pública. Não é mais que a gente fala de tecnologia da informação com ferramentas, mas a gente trata como uma área estratégica mesmo, é quase tão importante quanto, por exemplo, o Ministério do Planejamento, da Gestão e Finanças. A gente fala como se, a partir, por exemplo, do Ministério da Secretaria vamos pensar, Secretaria de Finanças, né, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, a gente está falando mesmo hoje da possibilidade da gente ter ministérios e secretarias voltados especificamente para a tecnologia da informação
por ser uma área tão importante dentro da administração, tá? Então, a tecnologia da informação, ela pode ser definida, né, como um conjunto de atividades, das atividades e soluções advindas de recursos computacionais. É incorporar mecanismos computacionais dentro da dinâmica do setor público. Então, a tecnologia, ela vai apresentar benefícios, como redução de custos. Então, de novo, vamos acertar aqui. Redução de custos e a ganho de produtividade, tá? E ganho de produtividade. Como também pode prover o gestor público com subsídios, né, para elaboração de estratégia, que é exatamente, antes a gente, por exemplo, na administração pública burocrática, antes mesmo da gente pensar em computadores, tinha aquele mundo de formulários tinha que ser compilado, ficava uma fila gigantesca no arquivo cheio de papel. E aí a gente ia, por exemplo, pegando os dados que a gente queria e ia anotando num caderninho, e depois, com o uso desses dados, a gente ia calculando manualmente o que era necessário. Hoje, por meio do computador, o próprio cidadão preenche um formulário virtual, isso vai para um banco de dados central, todo o seu histórico fica lá, né, seu histórico de vacina, seu histórico de consultas dentro do SUS, né, e aí o setor público consegue, além de ter acesso mais rápido à sua ficha, por exemplo, ao seu histórico, né, reduzindo, então, o custo de informação e ganho de produtividade, porque em questão de 2 minutos você tem acesso à informação toda e completa, né? Você tem também um banco de dados grande para que os pesquisadores possam ir lá depois, nesse banco, e conseguir, a partir de planilhas extraídas para o Excel, começar a fazer as suas análises, por exemplo. E a partir das suas análises geram relatórios sobre demandas relacionadas a determinados exames, a determinadas consultas, crescimento de uma doença endêmica que está afetando determinada região, né, dados relacionados à obesidade, é, problemas cardíacos, né, dentro da população, para planejamento de saúde mesmo, né, de farmácia popular, de quais remédios têm que ser gratuitos e acessíveis para toda a população. Então, o próprio planejamento das políticas públicas, ela vai derivar, então, dessa inteligência computacional. Então, pode trazer facilidade e rapidez no desenvolvimento de todas as atividades burocráticas, né, aumentando, então, a nossa facilidade de circulação da informação e gestão dos dados dentro do domínio público. Então, pode contribuir profundamente para o incremento da qualidade da decisão, mas também para a qualidade do serviço público, ok? Um sistema, então, de informação, então, tecnologia da informação, a gente está falando de todos os recursos computacionais que a gente vai utilizar para ter um ganho de produtividade, redução de custo e melhoria da tomada de decisão. Um sistema de informação, o que é um sistema de informação? A gente tem o sistema Windows, o sistema Linux, a gente tem um sistema de informação, por exemplo, um pacote Office de programas, né? Um sistema de informação é a criação de um conjunto de ferramentas de hardware e software, né, que vai ser integrado dentro de uma dinâmica de informações em que a gente consegue gerenciar aquilo que a gente precisa. Então, a gente não vai levantar todas as informações do universo. Um sistema de informação vai demandar, para o processamento alto de volume de informações, um determinado planejamento sobre que tipo de informação que a gente precisa. Então, aqui a gente está lidando, por exemplo, quais são as informações importantes e relevantes ao SUS? Quais informações não podem ser omitidas? E esse é um trabalho de aperfeiçoamento contínuo, tá, gente? Porque sempre, às vezes, a gente pensa assim, o formulário está todo completo. Aí, de repente, seria interessante fazer uma análise X. Para fazer a análise X, a gente precisa das informações A, B, C e D. A gente tem as informações A, B e D, mas não tem a informação C. E aí a gente percebe que a análise não é possível porque a gente não tem informação. Então, você ter planejamento significa você basicamente antecipar em relação a todas as análises possíveis e todos os documentos comprobatórios necessários para ter um entendimento interessante sobre que tipo de dado é interessante colher, né, coletar, e que tipo de informação você deseja ter ao final desse processamento. Porque esse dado vai ser processado pelo sistema. Esse sistema vai gerar relatórios. Esse sistema vai gerar o que a gente chama de output. Esses outputs são informações processadas, são informações analisadas, são informações tratadas, né, que vão trazer para a gente informações essenciais que podem nos ajudar a constituir conhecimentos
relevantes sobre aquele tipo de prestação de serviço. Então, o sistema de informação ele tem que ser capaz de alinhar necessidade com as ferramentas. Então, a gente tem que saber exatamente como que nós vamos ter acesso a essas informações. Quais documentos a gente vai escanear, quais documentos a gente vai gerar virtualmente, quais informações a gente vai coletar, qual é o tipo de processamento das informações, o fluxo das informações. Então, começa com o cidadão preenche o formulário, vai para o analista avalia os requisitos, devolve para o cidadão, ou então passa direto para as próximas etapas. Então, a gente trabalha com fluxo de processo informatizado e dinâmico. Então, o sistema de informação, ele tem que ser capaz de produzir informações necessárias, confiáveis, em tempo hábil e de baixo custo. Também ele tem que assegurar a realização dos objetivos. Então, não adianta a gente ter um sistema que efetivamente a gente não usa, que de fato a gente não alimenta, um sistema que de fato a gente não consegue entregar para a gente o tipo de informação, o tipo de relatório que a gente demanda para tomar decisão em relação sobre que tipo de recurso é necessário, sobre como nós podemos nos programar em relação à necessidade de pessoal. Por exemplo, quando a gente analisa uma tendência do aumento de atendimentos de emergência dentro do trânsito, né, por acidentes de trânsito, a gente registra isso nos hospitais, a gente registra isso nos bombeiros, a gente registra isso no Detran. Então, por exemplo, o Detran pode pegar informações de acidentes e usar dessa inteligência dos acidentes junto com os bombeiros, né, e também junto com os hospitais, para entender mais ou menos que tipo de acidente tem sido mais grave e o que tem causado esses acidentes nos carros. Para criar uma política pública, olha que interessante, para criar uma política pública de quais equipamentos que impactam negativamente e aumentam a quantidade de óbitos. Por exemplo, o Detran pode entender que o que tem matado muito em acidente de trânsito é incêndio dentro do carro. Então ele coloca lá como requisito para o carro que tem que andar com extintor de incêndio, tem que fazer um treinamento específico para saber manusear esse extintor de incêndio. Um exemplo. Ou então que alguma determinada ferragem do carro tem sido responsável por perfuração de corpos e isso tem levado a óbitos. Então ele coloca uma normativa falando que os carros têm, ele pode propor uma política pública de adaptação do chassi do carro, né, do equipamento das ferragens do carro, para adaptar, para não gerar esse tipo de problema em acidentes. Entende? Então, assim a gente começa a regular a partir das informações, entendendo o que de fato está acontecendo. Então, tem que gerar aquela informação necessária, né? E isso tem que ser capaz de realizar os objetivos organizacionais, né? A gente saber monitorar se está aumentando os acidentes, se está fazendo uma coisa certa, se está fazendo uma coisa errada, onde que está acontecendo mais acidente, precisa de uma melhor sinalização, como de fato nós podemos aumentar a conscientização dentro do trânsito. Tudo isso, né, dentro de sistemas de informações são gerados e que vão dando para a gente quais são os padrões de acontecimentos dentro da sociedade. Integrar, que esses sistemas também têm que ser capazes de se integrar à estrutura da organização e auxiliar efetivamente na coordenação das tarefas. Tá? E das unidades, que é o exemplo do Detran, bombeiros e hospitais, por exemplo. Né? Ter um fluxo de procedimento racional, ou seja, a informação sai daqui, é tratada aqui, acaba sendo desenvolvida aqui, gera um banco de relatório aqui, gera uma política pública, e a política pública gera fontes de informação em relação à avaliação de política pública, e essa avaliação de política pública acaba, então, sendo input para uma melhoria dentro dessa política pública, e por aí vai, criar um ciclo virtuoso, né, de retroalimentação da informação, para que a gente tenha um entendimento melhor de como a gente pode melhorar o serviço público dentro de um estado de bem-estar social, tá? Tem que contar com dispositivos internos que garantam a confiabilidade, então o dado tem que ser confiável. O dado, então, ele não pode ser facilmente hackeado, o dado ele não pode ser perdido, não pode ter uma matriz frágil de segurança da informação. Tá? Então, o dado tem que ser confiável, robusto. Tá? Isso é simples, na medida do possível, seguro, o máximo possível, e rápido, na medida do possível, para a sua operacionalização. Ok? Sistemas de informação, então, se tornaram necessários para transformar dados em informações. A Unimontes, por exemplo, para garantir acessibilidade, ela fez uso da parceria que ela tem com a Google. Por exemplo, a Google tem uma parceria específica com a Unimontes. Então, a gente usa o pacote G Suite, né, que é o pacote Google, para gerar Classroom virtual, dar aulas por meio do Google Meet, né, dar provas por meio do Google Forms,
e outras ferramentas possíveis que a gente pode utilizar para garantir uma prestação adequada de serviço. Fazer uso do Google Drive para armazenar documentos, então a gente tem um limite expandido, né, no Google Drive dos professores para disponibilizar material, tá? Então a gente tem essa possibilidade. Tá? Então, tudo isso para melhorar a nossa capacidade de gestão, que foi tão necessária, acabou sendo tão necessária durante a pandemia. Né? Então, é exatamente por causa desse pacote especial do Google que eu consigo gravar essa aula, porque eu tenho recursos de administrador dentro de uma matriz empresarial. Esse recurso de gravação ele não fica 100% disponível o tempo todo e ele tem uma limitação, né, dentro do espaço. Eu consigo gravar até mais de 1 hora fazendo uso do recurso da Google, ok? Então, esse atendimento ao público agora, ele pode ser melhorado por meio do uso desses recursos de sistemas, né? Substituindo esses volumes gigantescos de formulários, dados, documentos por bancos de dados virtuais, né? Em que a gente coloca, por exemplo, na nuvem e torna acessível para todo mundo, né? Processos que antes levavam dias, agora podem levar minutos, entende? Então, a gente pode analisar dados, informações e gerar conhecimento. O que é um dado? Dado é menos que informação. Dado é a unidade da informação. Por exemplo, qual é a sua idade? Isso é um dado, 24 anos, 30 anos, 12 anos, 18 anos. Agora, um volume de informação é, por exemplo, dizer que 30% dos atendimentos no SUS, no bairro X, são realizados por um público com menos de 18 anos, ou seja, um atendimento infantil. Então, 30% dos atendimentos é para o público infantil. Não seria o caso de ter um pediatra? Não seria o caso de ter um pediatra disponível mais tempo lá, uma vez que a demanda por atendimento do público infantil e juvenil é maior? Então, a gente pode pensar a partir dessas perspectivas. Então, vamos analisar por partes. O dado é as idades. A informação é essa informação específica dos 30% do atendimento sendo para o público infantil e juvenil. E o conhecimento são as análises e conhecimentos que nós desenvolvemos a partir das informações que a gente tem. Por exemplo, talvez seja necessário ter um pediatra lá em tempo integral para atender esse público que demanda atendimento especial, tá? Então, esse dado vai representar menos que a informação, e esses dados analisados vão gerar informações. Essa informação, quando útil, né, vai gerar, a partir de um conjunto de informações, vai gerar um conhecimento, e esse conhecimento é o que efetivamente vai levar à efetivação de políticas públicas. É a gestão desse conhecimento, dessas crenças, dessas conclusões que nós chegamos a partir das análises das informações, que vai constituir a área estratégica da gestão pública, que é de onde a gente está tirando as informações para efetivamente tomar as decisões em relação em que nós vamos investir, o que nós vamos parar de investir, o que precisa ser melhorado, o que não precisa ser melhorado, tá? Então, a gente precisa ter clareza de como nós vamos gerenciar dados, informações e conhecimentos. Quais dados são necessários? Quais tipos de informações devem ser processadas automaticamente? Que tipo de conhecimento deve ser derivado a partir das informações obtidas? Tudo isso a gente passa a planejar dentro da administração pública, tá? E torná-la, essas informações acessíveis para que o gestor público consiga gerenciar adequadamente o órgão de sua competência, ok? Então, a gestão do conhecimento vai ser esse conjunto de práticas para melhorar o desempenho organizacional a partir de uma gestão dinâmica das informações. A partir desses pressupostos, hoje a gente tem avançado muito na ideia de governo eletrônico. O termo governo eletrônico ele vai surgir por volta dos anos 80, tá? A ideia do e-government, tá? E isso vai surgir principalmente com o próprio desenvolvimento, né, dos recursos computacionais na Europa, nos Estados Unidos e no mundo. Então, o uso dessas tecnologias que se desenvolvem a partir das duas guerras mundiais, né, dentro do sistema militar, né, o computador ele é desenvolvido pelo Alan Turing, né, se não me engano é o Alan Turing, ao longo, se eu não tenho certeza, mas eu acredito que é da Segunda Guerra Mundial, né, assistam o filme O Jogo da Imitação, que conta muito bem a história lá do Alan Turing, né, vai servir para processar um volume grande de dados e perceber padrões a partir desses dados, tentando gerar informações adequadas para antecipação, né,
de quaisquer problemas relacionados à gestão pública. Então, quem desenvolve essa tecnologia é o Exército, com financiamento do governo, buscando inteligência dinâmica para desempenhar estratégias adequadas, né, em relação aos objetivos governamentais, no caso de guerra. Né? Então, é principalmente a partir da década de 50 que a gente vê, então, os governos tomando posse disso a partir de um movimento de pioneirismo, que é basicamente uma gestão burocrática voltada ao registro e análise das informações, e aí a gente tenta incorporar alguns recursos computacionais. A centralização nos anos 60 e 70, que é voltada à gestão centralizada de informações no governo, por meio de gerenciamento de informações, e aí teriam órgãos centrais para analisar essas informações e daí derivar inteligência para o governo. E aí vem a ideia da terceirização a partir da década de 80, que é a ideia de que todas as entidades deveriam ter suas informações, suas análises, sua capacidade de autogestão a partir das informações geradas pelo seu próprio processo burocrático. E hoje a gente está falando de um governo eletrônico completamente integrado mesmo. É uma ideia dos anos 90 para cá, de um governo que compartilha informações, que faz uso da internet, que desenvolve conhecimento, que alguém consegue buscar informação especificamente sobre a prefeitura de Amazonas, da prefeitura de Manaus, no estado do Amazonas, está, por exemplo, habitando em Florianópolis, no estado de Santa Catarina, entende? Então, essas informações elas conseguem ser analisadas de forma dinâmica, integrada, né, e às vezes até automática, garantindo a gente um acesso à informação mais profundo e mais eficiente, tá? Então, essa gestão integrada das informações vai permitir esses inputs essenciais, né, que são essas entradas de informações essenciais, para a gente formular cada vez políticas públicas melhores, tá? Cada vez mais ter políticas públicas mais tangíveis, mais baseadas nos fatos empíricos e nos registros derivados da atividade pública, ok? Alguns dos elementos que têm dificultado a implementação disso, por exemplo, vou dar o exemplo da Unimontes, primeiramente, resistência cultural. Nem vou começar pela interferência política, não, vou começar pela resistência cultural. Muitos professores, muitos servidores da administração pública, por exemplo, tiveram dificuldade de se adequar à gestão, por exemplo, das aulas, por meio de sistemas de gravação de aulas ou por meio de Google Meet. Então, eventualmente, eles mandam e-mail com matéria, eventualmente, eles criam fóruns de discussão, alguns fazem um esforço maior para aprender as ferramentas do Google Classroom, né, mas a gente ainda vê alguma resistência cultural. Hoje a gente está planificando mais a ideia de uso das ferramentas computacionais para dar aula. Mas por quê? Porque depois de quase 2 anos, né? Quase 2 anos trabalhando nessa plataforma, essa resistência cultural ela começa a cair. Mas além disso, às vezes existem restrições legais. Alguns documentos precisam ser mantidos físicos, exatamente para garantir a integridade desses documentos, tá? Outros elementos, interferências políticas que podem acontecer, que é quando, por exemplo, um determinado órgão ele resiste à implementação de um novo sistema, tá? Interferência política no sentido de dinâmica de jogo de poder mesmo, alguns espaços têm resistência a serem devidamente monitorados pela tecnologia da informação, então acabam oferecendo alguma resistência para implementar. Hoje isso é cada vez menor, tá? Isso era mais forte na década de 90, início dos anos 2000, mas hoje para a gente está falando em 2020, né? A gente já está na década de 2020, a gente não tem mais tanta resistência porque a gente meio que aceita a importância dessas estruturas de informação dentro da gestão pública. O governo eletrônico, apesar das resistências e das dificuldades, ele tem sido aliado forte a serviço da cidadania. E por que a gente fala dessa questão da cidadania? Porque o governo eletrônico, para a gente, é um movimento de democratização. É um movimento de inclusão, de participação, é um movimento de democratização do acesso ao serviço público, do acesso à informação para o cidadão. Então, tudo fica mais fácil quando, por exemplo, você tem um aplicativo, em que você consegue ir lá resolver tudo pelo aplicativo. Bancos hoje fazem tudo por aplicativo. Você tem um aplicativo da Caixa, você provavelmente cadastrou e recebeu auxílio emergencial pelo aplicativo da Caixa, né? Você possivelmente tem uma conta no Banco do Brasil e trabalha toda a sua conta pelo aplicativo do Banco do Brasil, né?
Você tem acesso a serviços públicos essenciais melhor por meio do uso de aplicativos, de sistemas. Você tem acesso à informação em relação ao governo em tempo real, para você saber mais ou menos o que está sendo gasto, o que não está sendo, como está sendo a realização orçamentária. E isso é um sinal de cidadania. Você tem consultas públicas do Senado para que você possa votar e opinar sobre determinados assuntos. Entende? Então é por meio de governos eletrônicos que vão surgir essas ideias de sistemas de autoatendimento e portais de transparência. É permitido, então, nesse sentido, que o cidadão ele consiga ter uma interface de contato melhor com o setor público e, ao mesmo tempo, ter um senso de mais informações disponíveis dentro do setor público que garante a ele um senso de pertença, de participação, de ter o direito à informação, de saber que aquilo também pertence a ele. Né? O governo eletrônico, então, ele vai ter 4 linhas principais de ação, principalmente no sentido dessa democratização mesmo e de promoção de cidadania. Primeiro, tem que ser voltado ao cidadão, tá? Então, tem que permitir uma melhora significativa da relação do cidadão com o Estado. Segundo, tem que ser voltado à eficiência interna, né? Ou seja, tem que permitir que o serviço público seja mais rápido, mais eficiente, sem desperdício. Terceiro, que seja voltado à cooperação, cooperação de integração dos órgãos, né? Um órgão possa beber de determinadas informações, de procurar determinadas informações em outros órgãos e, a partir daí, conseguir melhorar a sua capacidade de gestão e a sua capacidade de entrega. E, por fim, né, voltada à gestão do conhecimento, que é manter bancos de dados atualizados, para que isso seja possível gerar ciência, análises técnicas que vão ajudar o governo efetivamente a inovar e melhorar dentro da gestão pública. Tá? Então, espera-se que no futuro todos os órgãos públicos sejam informatizados e que possuam portais online. Todos vocês conhecem o sítio www.unimontes.br, que lá você tem acesso aos editais, lá você tem acesso a informações orçamentárias em relação à estrutura da universidade, documentos relacionados à pesquisa, documentos relacionados à extensão, notícias em relação a projetos, notícias em relação a contratações, licitações, tudo isso você vai achar lá, tá? Então, esses portais online, esses sítios eletrônicos, esses sites, né, e eventualmente esses aplicativos, né, vão ser espaço onde a democracia vai ser exercida de maneira dinâmica e digital. Então, aqui a gente está falando com a capacidade de comunicação de massa com todo mundo, dentro de um sistema que consegue processar em tempo real as demandas da sociedade e, ao mesmo tempo, informar a população, buscar opiniões, né, fazer consultas públicas e, eventualmente, garantir um maior nível de participação, politização e cidadania dentro do espaço público. Então, sintetizando, o governo eletrônico ele traz para a gente, né, buscar permitir ao cidadão uma maior participação, oferecer serviços, né, fornecer uma quantidade de informações grande, variada, né, para que a pessoa possa tirar suas próprias conclusões a partir da informação oficial como dada, desburocratizar, facilitar, expandir formas de comunicação, aumentar a eficiência administrativa, melhorar a eficácia dos resultados, aumentar a transparência de ações governamentais e promover o accountability governamental, no sentido de tornar mais fácil a gente captar, detectar, identificar o que está errado, o que pode estar sendo feito de ilegal, o que pode estar sendo feito com desvio de finalidade, por exemplo, garantindo a gente uma capacidade de fiscalização maior para qualquer cidadão, na realidade, não só para a mídia, mas para qualquer cidadão também, que ele possa ter acesso à informação e exercer a fiscalização. O governo eletrônico, o primeiro contato dele com a nossa sociedade, ele vem no plano diretor da reforma do aparelho do Estado, tá? O PEDRAI, né, ele já previa a instituição gradual do governo eletrônico em 95, mas os primeiros passos só foram acontecer 4 anos depois, em 1999, tá? Então, em 99 foi instituído esse programa Sociedade da Informação, né, com o objetivo era exatamente tentar trazer a tecnologia para o espectro do governo. Mas só em 2000 que foi criado um grupo de trabalho interministerial, a sigla é GTTI, que tinha 3 linhas funcionais de ação, que era a universalização dos serviços públicos, ou seja, permitir que todos tivessem acesso, né, que todos os serviços fossem informatizados, né, então tinha essa orientação para que quanto mais o serviço público pudesse ser informatizado, melhor. Governo ao alcance de todos, que é promover a inclusão digital do cidadão, que até hoje é um problema,
Observem que na Unimontes a gente demorou 6 meses para a gente conseguir organizar a casa, porque boa parte dos alunos não tinha acesso nem à internet, porque não tinha dinheiro para pagar uma banda larga. Boa parte dos alunos também não tinha celular, computador, então a gente fez uma campanha de doação de computadores, uma campanha de doação de celulares, a gente fez uma campanha específica para arrecadar, né, fundos governamentais para criar um auxílio internet para os alunos como política governamental, para só então a gente conseguir implementar o ensino remoto emergencial com profundidade. Nesse processo a gente acabou perdendo 6 meses, né? Porque quando a gente foi pego de surpresa pela situação, a gente não fazia ideia de quanto que o aluno da Unimontes não tinha acesso a recursos computacionais, tá? Muitos não tinham acesso a um computador capaz de acompanhar aulas, por exemplo, como nós estamos fazendo por meio de Google Meet, tá? Então, essa questão do governo ao alcance de todos acabou sendo uma questão que até hoje a gente precisa ainda discutir, com universalização de Wi-Fi, melhoria e universalização de tecnologia de informação, né, a questão da distribuição de aparelhos eletrônicos e da promoção do conhecimento para o manuseio de aparelhos eletrônicos. Muitos cidadãos brasileiros não sabem nem ler como é que eles vão manusear computadores, entende? Então a gente tem esse problema ainda da inclusão digital. E, por fim, a infraestrutura avançada, né, que é um pacote de investimentos que facilitaria ou promoveria a conectividade e sistemas avançados para a sociedade, né, melhorar a infraestrutura do Brasil para que a gente tivesse condição de informatizar toda a gestão pública. Então, ainda nos anos 2000, né, no ano 2000, criou-se então esse Comitê Executivo de Governo Eletrônico, foi o SEG, e ao final de 2001, mais de 1.300 serviços já estavam disponíveis pela internet nos portais do governo. Né? Nessa época, então, começa então, o serviço de previdência social a operar pelo portal. Hoje, por exemplo, requisição de aposentadoria ela pode ser feita pela internet. Tá? Então, muitos esforços desde então foram empregados para potencializar a prática. A gente vê que isso se potencializou tanto hoje, que hoje, por exemplo, o Poder Judiciário, aqueles processos que era aquela calhamaço enorme de papel, aquele mundo, aqueles cadernos, quem já, por exemplo, trabalhou com algum processo judicial, ou quem já teve a oportunidade de processar ou ser processado, né, verificava que antes era aquele calhamaço de papel em vários volumes, a Secretaria-Geral ficava doida, né, tentando organizar aquilo tudo, né, e tentar trabalhar para as decisões judiciais. Hoje o processo ele é todo virtual. Tá? Então, desde 2018, todos os processos judiciais, os novos, eles migrariam para o processo eletrônico, né? O processo judicial eletrônico, é o PJE. Então, hoje, por exemplo, todo o processo judicial ele é feito de forma virtual. Inclusive, desde a pandemia, com audiências virtuais. E isso parece ser uma tendência agora do judiciário, de que o nosso judiciário vai estar cada vez mais informatizado. Né? Eventualmente, as audiências presenciais podem voltar, mas as audiências virtuais já são a realidade dentro do judiciário, estão e tendem a estar aí para ficar. Tá? Hoje, o juiz pode exercer todo o trabalho dele a partir de casa. Né? Então, hoje a secretaria não precisa ser física. Hoje a gente não precisa ter estruturas físicas como a gente precisou outrora. Tá? Um dos problemas, não apenas nacionais, mas mundiais, vai ser exatamente essa questão da inclusão digital. Tá? Então, apesar dos avanços que a gente tem na tecnologia da informação, nem todo mundo tem acesso à tecnologia. E isso gera para a gente dois problemas de duas ordens: exclusão social e exclusão política. A exclusão social é aquela exclusão dos agentes que não conseguem ter acesso, né, a serviços públicos, não conseguem ter acesso a informações porque basicamente não tem dinheiro para comprar equipamentos ou porque não é letrado, não é versado, né, em tecnologia da informação, não sabe operar um computador, não sabe operar um celular, às vezes são pessoas analfabetas, pessoas muito pobres, e essa exclusão social faz com que elas não tenham acesso a serviços públicos se eles fossem todos informatizados hoje. Então, algum nível de serviço público presencial a gente tem que ter. Por quê? Porque às vezes o cidadão não sabe mexer no computador e ele, por causa disso, vai ser excluído. Né? Já a exclusão política diz respeito ao risco de exclusão daqueles que não participam de processos democráticos, né,
uma vez que eles seriam todos virtuais. Então, se a gente levar tudo para o campo do virtual, algumas pessoas vão ficar de fora da democracia. Por quê? Porque não vão ter capacidade de fiscalizar, não vão ter capacidade de pesquisar informações, não vão ter capacidade de participar de consultas públicas, não vão ter capacidade de manifestar opinião. Então, surgem duas perguntas assim: somente aqueles com acesso a computadores e celulares podem desfrutar do serviço público? Somente aqueles com conhecimentos digitais podem desfrutar do serviço público? A cidadania não deve ser garantida a todos? Então, mesmo que a gente tenha um governo completamente digital, eletrônico, maravilhoso, eficiente, integrado, por questões de cidadania e por questões de universalização dos direitos em um país extremamente desigual, com problemas de inclusão digital como o Brasil tem, a gente ainda precisaria hoje, pelo menos a gente está falando no cenário de hoje, a gente ainda precisaria ter serviços presenciais, né? Serviços naquele formato antigo mesmo, de atendimento ao cidadão, que vai lá, pega a senha no início da fila, fica lá esperando lá no INSS, porque a gente precisa atender esse público, tá? Então, hoje a pandemia escancarou muitas dificuldades presentes em inclusão, principalmente na educação, tá? Então, ainda existe uma necessidade forte de democratização de acesso aos serviços de internet. Então, aqui a gente já falou de tecnologia da informação e de governo eletrônico. Vamos avançar para a transparência? Quando a gente fala de transparência, a gente está falando de duas leis que são marcos na história brasileira. A primeira, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e a segunda é a Lei de Acesso à Informação, que é a LAI, a LRF e a LAI. Tá? A Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000, e foi um dos maiores avanços nacionais em termos de planejamento. A gente já tratou dela antes. A Lei de Responsabilidade Fiscal, advinda do processo de gerencialismo, ela trabalha a necessidade de equalização de receitas e despesas a partir de um determinado programa, de um determinado planejamento governamental. Então, a gente tem na Lei de Responsabilidade Fiscal a instituição dos instrumentos fiscais, né, de planejamento, que é o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Mas, além de trazer instrumentos de gestão fiscal responsável, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela traz dispositivos importantíssimos para a transparência da gestão pública, porque além do fato de impor limites à gestão fiscal dentro do Estado brasileiro, né, garantindo a responsabilização, garantindo uma accountability maior, ela busca dar transparência completa a isso para que a gente, todos os cidadãos, a gente que eu falo, todos os cidadãos, tenham acesso a essas informações de como o Estado gasta seus recursos, tá? Como ele arrecada e como ele gasta. Então, pelos artigos 48, 48A e 49, algumas informações, né, isso da Lei de Responsabilidade Fiscal, algumas informações têm que ser públicas e acessíveis, inclusive em meios eletrônicos, para todos os cidadãos, que são os planos, os orçamentos, as leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas, o respectivo parecer prévio, o relatório resumido de execução orçamentária, o relatório de gestão fiscal, versões simplificadas desses documentos, ou seja, versões mais simples para leigos poderem entender, informações sobre receita, despesa, informação geral sobre execução orçamentária, tá? Então, a transparência vai se dar por meio de portais eletrônicos, mas ela também coloca, né, principalmente a partir de uma reforma lá de um projeto de lei que foi efetivamente de 2016, que acrescentou esses dispositivos no artigo, se não me engano, 48, a necessidade da transparência se dá também por audiências públicas, exatamente pelo problema da inclusão digital. A gente não faz isso apenas colocando um mural no órgão público e jogando na internet. A gente tem que promover também audiências públicas na Câmara dos Vereadores, nas Assembleias Legislativas, para tratar dos temas com possibilidade para que o cidadão participe de forma presencial. Então, a gente tem que ter eventos também para trazer informação para o público, né? E essa informação pode ser requisitada por qualquer pessoa, não precisa ser autoridade, não precisa ser servidor público, não precisa ocupar uma posição burocrática no Estado. Qualquer cidadão brasileiro pode pedir essas informações. Hoje é notório que muitos municípios e estados têm dificuldade de fazer a gestão dessas informações, né? Então, em esfera federal é mais fácil você achar as informações. Esfera estadual também relativamente é mais fácil. Alguns estados já capengam mais, porque às vezes o site não é intuitivo, às vezes a informação não está fácil.
você tem que procurar um pouco mais, às vezes eles não têm a informação organizada no prazo hábil, né, então demora mais para soltar a informação. Agora, em algumas prefeituras, principalmente prefeituras de interior, né, mais rural, a gente tem uma dificuldade muito grande de implementar e ter acesso a essa informação de um jeito mais fácil. Então, é muito comum você acessar, às vezes, alguns sites de prefeituras e você não ter a informação lá fácil, eventualmente você tem que entrar em contato, pedir, né, porque é um direito seu você pedir essas informações, mas nem sempre ela está disponível. Então, muitos municípios e alguns estados têm dificuldade de cumprir essa obrigação de disponibilizar a informação de forma universalizada. Mas é possível afirmar que a maior parte das informações hoje estão disponíveis, sim, né, em sites, sítios eletrônicos, em portais eletrônicos do governo. Já a Lei de Acesso à Informação, que é a LAI, né, de 2011, ela é também uma das leis mais importantes que nós temos em relação ao setor público, porque ela torna a regra a publicidade. Ela proíbe que o Estado decida ao bel prazer qual a informação que vai estar lá e qual a informação que não vai estar. Então, ela universaliza o acesso à informação. Então, a lei se aplica tanto para órgão público quanto para empresas privadas ou pessoas físicas privadas que, em algum momento, contratualizaram com o governo ou entidades privadas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos, né? Você acaba tendo acesso a informações de tudo aquilo que for de interesse público, você passa a ter direito a receber essa informação mediante requisição. Então, a lei ela vai se aplicar a todos os órgãos públicos, todas as entidades dos três poderes, né, todas as entidades privadas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos ou agentes privados que efetivamente contratualizaram com o Estado, né, para que a gente tenha acesso a essas informações para saber a legalidade das operações, por exemplo, tá? Nesse sentido, então, a lei vai contemplar algumas diretrizes. Quais são essas diretrizes? Primeiro, a observância da publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção. Então, a regra é que seja a informação pública, a divulgação de informações de interesse público continuamente, independentemente de solicitação, que esse é um desafio para a administração pública, continuar o tempo todo publicando todas as informações em tempo real, a utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, então você tem que colocar assim no mural, tem que colocar na internet, tem que colocar nos meios, tem que levar para a mídia virtual, mídia impressa, mídia televisiva, rádio. Então você tem que usar os meios de comunicação disponíveis para você poder estar desenvolvendo, né, uma comunicação ampla com a sociedade, além do fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência e o desenvolvimento do controle social de participação cidadã na administração pública. Segundo o artigo 7º da Lei de Acesso à Informação, o acesso à informação compreende o direito de obter, por exemplo, orientação sobre procedimentos e locais para a consecução de acesso a serviços públicos. Então, se você, por exemplo, precisa de informação de como você faz para proceder para ter acesso a um determinado serviço, o Estado tem a obrigação de te dar essa informação. Informação contida em registros, arquivos, documentos produzidos ou acumulados em arquivos de domínio, né, pertencentes ao governo, né, arquivos públicos, né. Informação produzida ou custodiada por pessoa física privada decorrente de vínculo com o setor público. Informação primária, íntegra, autêntica e atualizada, então você tem direito que essa informação seja verdadeira, né, sob risco de cometimento de crime. Tá? Informação sobre atividades exercidas por órgãos e entidades, inclusive sobre políticas públicas. Olha que interessante. Então, eu, por exemplo, eu posso pedir informações sobre processos administrativos findados em órgãos, por exemplo, como a Controladoria Geral do Estado. Eu posso verificar todo o conjunto dos processos encerrados, processos administrativos contra servidores públicos, para eu analisar, por exemplo, que tipo de corrupção tem sido investigada na administração pública. Eu posso pedir essa informação. Tá? Informações de atividades sobre políticas públicas também, informações pertinentes ao patrimônio público, e informações relativas à implementação e acompanhamento de programas, projetos e demais ações do governo. Além disso, a lei vai constituir como regra a publicação das informações independentemente do requerimento, que é exatamente esse desafio de continuamente estar publicando as informações nos portais, continuamente estar deixando a informação completamente acessível para todo mundo. Então, tem que ter, sim, um serviço de informações ao cidadão,
tem que ter uma ouvidoria, tem que ter um espaço de atendimento, tem que ter um espaço para requisições. Também tem que ser realizadas periodicamente audiências, consultas públicas, né, espaços para opinar, né, porque o cidadão possa opinar. Passa a ser obrigatória a divulgação dessas informações em sítios oficiais. Esse fornecimento da informação tem que ser gratuito, com exceção de casos em que você, por exemplo, precisa da cópia física do documento, aí pode ser cobrada uma taxa de serviço nesse sentido. E qualquer interessado pode requerer informação sem nenhuma necessidade justificativa. Você não tem que ficar explicando para que você quer a informação. É só pedir a informação e você tem o direito, pela lei de acesso à informação, a receber um retorno sobre aquela informação específica que você pediu. Então, como a regra é a publicação e o sigilo é a exceção, como que efetivamente pode acontecer o sigilo de informações específicas, né? Então, quais são as hipóteses de sigilo, né? Quando as informações são consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado, e elas podem ser passíveis de classificação, cujo acesso irrestrito causaria algumas situações de ameaça, né, à incolumidade da nação, que pode colocar, por exemplo, em risco a soberania e a defesa nacionais ou a integridade do território, prejudicar ou pôr em risco negociações e relações internacionais do país, entre países, né, entre o Brasil e outros países, colocar em risco a vida, a segurança ou a saúde da população, oferecer risco à estabilidade financeira ou econômico-monetária do país, prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicas das Forças Armadas, prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa ou desenvolvimento científico e tecnológico, como sistemas, né, desenvolvimento de sistemas de tecnologia que podem gerar patentes que vão servir à nação, pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares, e comprometer as atividades de inteligência do governo, bem como investigações ou fiscalizações. Tá? Então, essas são hipóteses que o governo pode decretar sigilo. Então, você vê que o rol é taxativo. Tá? Tem que estar enquadrado em algumas dessas situações aqui, para que o governo tenha a capacidade de decretar sigilo. Quanto tempo pode ser decretado sigilo? Tá? Tem aqui a informação em poder, isso é definido no artigo 24, tá? Então, no artigo 24 da Lei de Acesso à Informação, você tem aqui os prazos, né? E depende de como que a informação é classificada. Se é uma informação reservada, né, ela pode ser decretado o sigilo por 5 anos. Se ela é secreta, classificada como secreta, 15 anos. E se ela é ultra secreta, 25 anos. Mas aí você me pergunta, Felipe, se o limite é 25 anos, como que tem acontecido essa questão da imposição de sigilo aqui? Aconteceu pelo menos 3 casos recentes do governo Bolsonaro, né, de impor um sigilo de 100 anos. Né? Ele colocou 100 anos em qual? Ele colocou 100 anos de sigilo no cartão de vacinação. Se eu não me engano, ele colocou sigilo também no cartão de crédito presidencial, né, naquele cartão corporativo presidencial. E ele colocou, foi colocado, né, na realidade, 100 anos no caso Pazuello, tá? E 100 anos no cartão de vacina, e 100 anos sob o acesso dos filhos do presidente ao Planalto, tá? Que é o caso do Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, enfim, né? Os 4 filhos do presidente, né? Foi, então, decretado sigilo sobre o crachá de acesso deles, né? A informação de quantas vezes eles acessaram, quando eles acessaram, de que forma eles acessaram o Palácio do Planalto, né? Então foi colocado sigilo de 100 anos nesses elementos. Como que isso foi possível? Tem um dispositivo típico, né, no artigo 31, que fala que esse tratamento de informações pessoais das autoridades. Então é colocado aqui que o tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como liberdades e garantias individuais. Pelo artigo 31, é colocado que essas informações anteriores dizem respeito à intimidade, aos direitos pessoais da pessoa física. Então, se essas informações fossem divulgadas, elas violariam direitos do Pazuello, violaria direitos dos filhos do Bolsonaro, violaria direitos do Bolsonaro à incolumidade física, pessoal dele, do agente. Então, a partir dessa pessoalidade da informação, para não prejudicar a pessoa, né,
o parágrafo primeiro vai dizer que as informações pessoais a que se referem nos artigos são relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, vão ter seu acesso restrito independentemente de classificação e sigilo, olha aí, independentemente de classificação e sigilo, pelo prazo máximo de 100 anos a contar da data da produção, né? Especificamente a agentes públicos legalmente autorizados às pessoas que elas se referirem, né? Então, aqui, então, o artigo 31, ele tem sido utilizado como forma de blindagem das informações das autoridades republicanas, né? Então, aqui não está tendo uma classificação do porquê, uma justificação do porquê. Com base no argumento de que a informação é sobre a pessoa, ou seja, é uma informação pessoal, a gente tem visto muito esse movimento de que quando as informações elas podem ter um cunho personalista, elas acabam prejudicando a imagem. E aí entra na questão, né, de julgamento de vocês. Por exemplo, um presidente da República exercendo a função de autoridade máxima do Executivo Nacional. Não é do interesse público saber dele se ele efetivamente tomou vacina ou não? Isso é uma dúvida, não estou colocando. Um ministro, um ex-ministro da Saúde, que gerenciou uma crise sanitária dentro de um país. É razoável você colocar um sigilo de 100 anos em relação ao caso, porque isso ameaça, de certa forma, a incolumidade pessoal do agente? Ou será que é simplesmente uma questão de que, olha, a gente tem que ter acesso à transparência, porque a gente tem que saber o que ele desempenhou no papel de ministro? O cartão corporativo da presidência da República não é assunto, uma vez que é gasto público, não é assunto de interesse público, né? O acesso de representantes do legislativo, que aqui a gente está falando não dos filhos do Bolsonaro, a gente está falando de um vereador, de um deputado federal e de um senador, né? Isso não é do interesse público, então meio que existe hoje uma discussão muito forte em relação à legitimidade desses decretos aí de 100 anos de sigilo. E isso é um dos motivos, inclusive, hoje, da crise existente hoje política no Brasil em relação à conduta do governo federal em relação ao uso do artigo 31 como dispositivo de decreto de sigilo. Tá bom? Bom, para a aula em relação à transparência, essas são as principais considerações. As dúvidas nós vamos dirimir na próxima aula síncrona. Mas antes de eu encerrar, eu gostaria de apresentar como exemplo, né, desses portais de informação. Eu vou mostrar para vocês que essa informação, por exemplo, relacionada ao Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, ele está disponível no site do governo. Então, aqui, se você for colocar mg.gov.br/conteúdo/transição/PMDI/PMDI, né, você vai ter acesso ao Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, que é basicamente o planejamento estratégico e o diagnóstico do Estado de Minas para o período de 2016 e 2017. Então, esse planejamento estratégico do Estado de Minas Gerais foi realizado junto com a equipe da CEPLAG, da Secretaria de Planejamento e Gestão, e da Fundação João Pinheiro, tá? Participou com o apoio de mais de 500 representantes do governo e na colaboração de mais de 25 mil pessoas que compareceram aos eventos dos fóruns regionais, que são exatamente aquelas audiências públicas que eu falei para vocês que precisa ter, tá? Então, esse documento de planejamento do governo, né, que vai ser catalogado em 3 grandes volumes do PMDI, vai dar origem ao Plano Plurianual, que é o PPAG, as diretrizes orçamentárias, que é a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. Que, por sinal, a exemplo, o PPAG, ele está disponível também no sítio da CEPLAG, tá? Então, se você for em planejamento.mg.gov.br, você vai achar o Plano Plurianual e Ação Governamental e todos os documentos inerentes ao Plano Plurianual. Então, você tem aqui acesso a todos os documentos, ao PPAG de 2020 a 2023, que é uma lei, né, a Lei 23.752, de 30 de dezembro de 2020, tá? O volume 1, Programas e Ações por Área Temática, por ações do setor do governo, alterações introduzidas no âmbito do Poder Legislativo. A gente tem os planos plurianuais dos anos anteriores, tá? A gente tem desde 2000 até o recente, atual, que é o PPAG de 2020 a 2023, tá? E a gente tem os relatórios institucionais de monitoramento, que são os relatórios do que foi planejado e o que de fato foi alcançado. O que de fato foi planejado ser gasto e o que de fato foi pago, né? Então, a gente tem os relatórios institucionais de monitoramento, que é
para gerar transparência se o governo está conseguindo acompanhar ou não as metas, né, as métricas estabelecidas dentro do seu planejamento ao longo do governo. Então, isso tudo está disponível online. Eu convido vocês, né, eu vou postar os links tanto do PNDE quanto do PPAG no Classroom, eu convido vocês a navegarem pelo portal e acessarem esses documentos para que vocês possam ir se familiarizando com o que é um PMDI, com o que é um PPAG, e assim a gente tem acesso a uma informação mais completa em relação a como se dá o planejamento, a partir da transparência em portais eletrônicos, ok? Isso posto, então, eu vou encerrar a aula. Eu agradeço aí pelo tempo que vocês ficaram aqui junto comigo. Desejo aí bons estudos, tá bom? E qualquer dúvida a gente dirime na próxima aula, ok? Um grande abraço a todos e um bom fim de semana. Tudo de bom, pessoal.